Eu queria ler com você o texto que nos é proposto para essa noite. Eu espero que Deus realmente possa estar trazendo algo para o meu coração, para o seu coração, que Deus use de graça e misericórdia, como já cantamos aqui, né, e professamos aqui, que Deus use dessa graça para comigo e com você nesta noite. Eu queria pedir a Ticiane que fizesse a leitura do texto, então, para nós. Eu quero ler todo o texto com você, tá? São poucos versículos, não muitos, mas às vezes você diz assim, poxa, poderia ter sido assim, mas eu quero ler. Né? A Bíblia, por si só, ela já fala comigo e com você. Ela é a palavra de Deus. Filipenses 1, versículo 12 ao 30. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo, por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de que perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Deus, fez diante de nós a tua palavra. Ela é rica, ela é poderosa para alcançar o nosso coração, alcançar a nossa mente, daqueles que aqui estão, bem como de todos quanto estão ao alcance da nossa voz. Senhor, que o teu Espírito possa nos ministrar das tuas verdades, revelar o teu querer ao nosso coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, a gente ia falar do apóstolo Paulo, né? É um desafio muito grande para todos nós, pelo testemunho, né? Eu daria como tema para essa mensagem, para essa reflexão nesta noite, vivendo para a missão, né? Viver para a missão. Viver para a missão é o que nós cantamos, né? Falando lá da oração de Abacuque. Viver para a missão não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com mantenedores, não tem a ver com colaboradores, não tem a ver com, quem sabe, uma infraestrutura que possa nos acolher.
Paulo traz para nós uma experiência, deixa para nós um legado que nos desafia a viver a Jesus em tempo e fora de tempo, a amar o Senhor Deus a tempo e fora de tempo, acima de todas e quaisquer circunstâncias. Eu fico muitas vezes pensando, né, a história de José, quando José do Egito, né, estava lá e todos, né, conhecemos a história, mas a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Talvez nenhum de nós, se tivéssemos que escolher ou pudéssemos escolher, escolheríamos passar pela história que José passou. Talvez pudéssemos escolher, né, o final da vida de José, né, lá rei, homem que mandava no palácio do rei, enfim. Nós escolheríamos essa parte, mas passar pela história de José, dificilmente eu e você passaríamos. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. O apóstolo Paulo inicia, para mim, a missão de Paulo, está registrado lá em Atos, no capítulo 9, quando ele tem o seu encontro no caminho de Emaús, ele tem o seu encontro com Jesus. E há alguma coisa muito interessante, se você tem a sua Bíblia aí, você pode olhar lá comigo. Atos, no capítulo 9. Versículos 14, 15 diz assim: e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o nome ou o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo tem um chamado talvez muito diferenciado do meu e do seu. Ele passa por um momento onde ele encontra-se com Deus, ou Deus faz questão de encontrar-se com Paulo, e eu diria, Deus faz um tratamento de choque com Saulo ali naquele momento, né? Ele está no seu cavalo, é jogado no chão, e Deus ali trata com ele, como se fosse quem gosta aí dos rodeios, essas coisas de boi, de pegar boi, de laçar boi, né? Cavalo e tudo, né? Entende um pouquinho, ele é jogado por terra, e nesse momento Deus trata com ele, Deus encontra-se com Saulo nesse momento, e faz um chamado, né? O pastor que atende a Saulo, que vai visitar a Saulo, naquele momento, Ananias, permita-me assim dizer, né? O pastor Ananias, que vai encontrar com Saulo, diz: mas esse aqui é perigoso, esse é violento, esse é isso, esse veio para nos matar, esse veio para nos seguir. Irmãos, Deus não vê com os meus e com os seus olhos, Deus não vê como nós vemos. Deus estava dizendo para Ananias: olha, esse é um escolhido para mim, esse é um homem muito especial para mim. Eu me lembro que, certa vez, numa igreja do Rio de Janeiro, a igreja metodista do Jardim Botânico, e havia um jovem que chegou à porta daquela igreja durante uma semana, um dia de semana, e aquele jovem drogado, visivelmente drogado, bêbado, sujo, maltrapilho, e aquele jovem queria falar com o pastor da igreja, e alguém tentou, sempre assim, né? O diácono aqui faz esse papel, né, pastor? E está sempre, não, mas o pastor talvez esteja ocupado, enfim, sempre tentando dar uma desculpa embarrear uma situação. Deus estava olhando naquele jovem. Aquele jovem que um dia chegou lá, né, sujo, maltrapilho, bêbado, drogado, o pastor o atende, ele recebe a Jesus, e esse jovem hoje é pastor na igreja metodista. Por quê? Porque Deus não olha na ótica que eu e você olhamos. Deus não vê com os olhos que nós vemos. Certamente nenhum pastor olharia para Saulo e diria: esse aqui vai ser o pastor da igreja.
Esse aqui vai ser um missionário enviado. Certamente nós não olharemos e nós não veríamos em Saulo um missionário. Mas Deus o chamou, Deus sabia quem ele era e Deus o chama para o ministério pastoral e a missão. E Paulo, então, vai viver o que nós podemos ler através das suas cartas. Esse homem desafiado a viver segundo o projeto de Deus, ele descobre ministérios, né? Um dos ministérios que Paulo vem descobrir é o de escrever. Ele descobre lá dentro do cárcere e dentro da prisão. Eu gostaria de, quem sabe, por uma pergunta, nos levar a refletir um pouquinho. As circunstâncias difíceis da minha e da sua vida nos têm levado a glorificar a Deus. Irmãos, eu gosto muito, eu sei que Deus tem alguma coisa comigo, eu gosto muito de pregar em ofício fúnebre. Eu sempre pastoreei pelo interior, depois que saí do Rio de Janeiro, eu pastorei Campos, uma cidade, né, chamada Anta, né? Eu fui pastor de Antas também, né? Hoje eu sou de Ovelha, mas já fui pastor de Antas, né? E eu pastoreando no interior, e eu fiz muito ofício fúnebre. Toda a comunidade, às vezes, chamava, pastor, o senhor pode ir lá. E eu nunca perdi a oportunidade de falar do amor de Deus. Só que no dia que a minha mãe veio a falecer, nós morávamos a 40 quilômetros mais ou menos, né? Meus pais toda a vida moraram em zona rural, e nós morávamos na cidade de Italcara, a 40 quilômetros mais ou menos. E naquele dia, eu tinha ido lá, passei pela casa da minha mãe, ela ia para o médico com a minha irmã, e eu tinha ido a um outro sítio. E daí, algum tempo, chega alguém lá me chamando e dizendo que a mamãe tinha passado mal e tinha ido para o hospital. E eu volto correndo, porque o hospital onde ela fora era a cidade que eu pastoreava, Italcara. E eu volto, então, correndo para estar com a minha mãe. E estando lá, quando isso foi 8h30, 9 horas mais ou menos, a minha mãe passa mal nessa saída para o hospital, para o médico, uma consulta que era programa, e nada mais do que meio-dia, a minha mãe já havia ido a óbito. E o doutor Alexandre, que era o cardiologista, ele sai do CTI e vem na antessala e diz assim, pastor, você já deu essa informação para muitas famílias. Hoje chegou o dia de você dar para a sua família. A sua mãe não suportou, ela foi a óbito. Você sabe o que eu ouvi de Deus naquele momento? Deus, como vocês estão me ouvindo e me vendo, eu ouvi Deus falar comigo, Roberto, agora está na hora de você viver tudo o que você prega. Porque se tinha um lugar que eu gosto de pregar, irmãos, eu gosto. Um lugar que eu me sinto bem pregando é fazendo ofício fúnebre. Muito bem. E naquele dia, Deus falou comigo, agora está na hora de você viver tudo o que você tem pregado. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente olha Paulo aqui e é fácil, quem sabe, a partir daqui, desafiar alguém a viver crendo que Deus vai cuidar, que Deus está no controle. É provável que eu e você tenhamos facilidades de apresentar a alguém alguma receita bíblica. Uma receita de fé, de segurança, né? Cantar, que segurança tenho em Jesus. É possível que a gente fizesse isso. Mas como receita para o outro. E essa receita, às vezes, ela precisa ser vivida por mim e por você. E esse é o grande desafio que nós temos na palavra de Deus. Né? O apóstolo Paulo deixa para nós esse grande desafio, é preso, é espancado, é levado de cidade em cidade, se apresenta aqui, acolá, tipo assim, ninguém resolve o meu problema, eu estou indo de cidade em cidade, de navegação em navegação, até chegar em Roma, para ser ouvido, quem sabe daí depois de 2 anos, que demora. E Paulo sempre vai estar dizendo, como você vai, Paulo? O evangelho de Jesus vai bem. Essa era a convicção de Paulo.
O evangelho de Jesus está indo muito bem. Ou seja, Paulo não estava preocupado com as circunstâncias que o cercavam. Mas Paulo tinha convicção de ali era uma grande oportunidade para ele pregar o evangelho. Esses dias, uma líder da igreja chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou sentindo que Deus está me tirando desse ministério, Deus tem uma outra questão para mim. E eu disse: minha irmã, se Deus tem uma outra questão para você, nada mais é do que você pregar o seu evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, aonde você estiver no seu trabalho. Aonde você estiver no seu trabalho, é um campo missionário que você precisa olhar. Eu tenho um colega pastor que ele dizia sempre assim: pastor, quando você levanta e vai na padaria, o que você vai fazer? O que você vai fazer quando você levanta e vai à padaria? Hein? Não testemunhar. É uma nova oportunidade que Deus está nos dando para quê? Para testemunhar. Não é o fato do comprar pão. O comprar pão é um detalhe. Ou quem sabe, eu me lembro que uma dessas, quando eu cheguei na igreja em Anta, uma cidade pequenininha, e logo no início eu sempre gostei de jogar bola, de brincar, de fazer amizade. Ontem eu falava com o pastor Ronildo sobre isso, né? O futebol, para mim, é uma oportunidade de fazer relacionamento, estabelecer relacionamento e pregar o evangelho, lógico, né? E eu cheguei nessa cidade, fui brincar um dia lá à tarde, eu torci o tornozelo. E aquilo me levou a ser enfaixado. E naquela época, né, uma torção de tornozelo e joelho era a perna toda, né? Depois você tem tala, tem tudo, mas... E eu dizia: Deus, por que motivo? Chegando para uma igreja, para um novo desafio, cheio de vontade de trabalhar, de demonstrar serviço, e me acontece aquilo, e Deus me levou muito claro. A fisioterapeuta que foi me atender era alguém que estava afastada de uma igreja. E Deus me levou muito claro, para que você fale do teu amor, do meu amor, do teu ministério, da tua vida, para essa médica. E foi realmente um momento muito gostoso, irmãos e irmãs. Quando eu e você, e aqui eu abriria aspas, ande atento àquilo que Deus quer fazer com você ou através de você. Esteja atento, ouvindo a voz do Senhor, sendo guiado, sendo dirigido. Nós cantamos isso aqui ainda há pouco, mas precisa de fato ser uma realidade na minha e na sua vida, no nosso ministério. Paulo aproveitou todas as suas oportunidades, todo o propósito de estar preso e por onde ele fora pregar o evangelho. As circunstâncias não o impediam de pregar o evangelho. Então, nessa prisão, todos nós sabemos, Paulo começa a escrever as suas cartas, Paulo começa a pastorear uma igreja de longe, né? Hoje nós temos a internet, nós temos o online aí, não é tão complicado, mas aquele momento era na carta, era na redação, né? E Paulo então escreve as suas cartas, edificando a sua igreja, consolidando os trabalhos iniciados. Paulo dá para nós um exemplo de grandes desafios que podem ser aplicados na minha e na sua vida hoje. Esse desafio, onde você estiver, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver, olhe essas dificuldades, essas tensões que você encontra como oportunidade de pregar o evangelho de Jesus. Pregar o evangelho. Não é por acaso que você se encontra diante dessa circunstância. Há um propósito de Deus. Você crê que tudo na vida coopera para o bem dos que amam a Deus? Você crê nisso, amém? Amém. Se nós cremos, irmãos, nós temos que aproveitar essas oportunidades. Se nós cremos, nós temos que andar de acordo com essas oportunidades. Paulo aproveita todo o seu tempo. Paulo desafia-nos a pregar o evangelho. E ele
entende que a pregação do Evangelho talvez não sejam pelas melhores ou as mais qualificadas ou desqualificadas, mas Paulo sempre estava vendo se alguém estava pregando. É o nome de Jesus. Eu me lembro de um professor no seminário, ele dizia assim, pastores, colegas pastores, né, e pastora naquele momento, olha, a palavra de Deus não depende de você, ela é poder. Nunca me esqueci do que esse pastor disse. A palavra de Deus, apenas ao ser lida, ela é poder. Talvez na década de 90, mais ou menos, não me lembro precisar o período, mas no centro do Rio de Janeiro havia um culto numa praça pública, às 3 horas da tarde, e um profissional estava passando e ao lado daquela praça, e ele passava justamente na hora que o pastor tomou a palavra para pregar, para ministrar a palavra, e aquele pastor só usou uma frase. Eu quero dizer para você que Jesus faz diferença. E aquele pastor repetiu aquela frase por 3 vezes. Eu quero dizer para você que Jesus faz diferença. Diz o testemunho daquele irmão que ele foi para o trabalho dele, ele não conseguiu fazer nada naquela tarde, porque aquela voz estava ecoando nos seus ouvidos. Jesus faz diferença. E aquele homem se converte por essa palavra tão somente que ele ouviu. Uma pregação que se reduziu em apenas uma frase. Jesus faz diferença. Porque a palavra de Deus, ela é poder em si mesma. Ela não depende de quem anuncia. Ela não está limitada ao Roberto, né? Ao Leandro, ao Ronilson. Ela não está, Ronildo, ela não está limitada a nós. Ela é poder por si mesma. E Paulo tinha clareza disso, e todas as oportunidades que o apóstolo Paulo teve, ele aproveitou para falar desse amor de Deus. Falar desse amor de Deus. Paulo vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, em algum momento, vai dizer o que para mim era lucro. Eu considero como perda. Ou seja, Paulo vive uma experiência nova a partir do momento que ele encontra-se com Jesus. E se tem algo que Paulo nunca duvidou, foi do encontro dele com Jesus. Eu sou Cristo a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo. Eu sou Jesus. Paulo nunca teve dúvida disso, que ele tinha, então, um compromisso para anunciar. E aí, nós vivemos, né, e nós podemos compartilhar no texto que lemos, Paulo vai dizer, eu não sei se morrer vai ser melhor, se permanecer vivo vai ser melhor, o que me será melhor? Paulo não estava condicionado às circunstâncias dele ou planos pessoais dele. O que Paulo estava interessado era na missão. E Paulo vai chegar um momento, talvez, de dizer assim, olha, se por causa de vocês eu entender que eu precisasse permanecer para ajudá-los na caminhada, eu quero permanecer vivo. Mas se não tiver essa motivação, eu quero, então, partir com Cristo. Paulo deixa isso muito claro para nós, irmãos e irmãs, onde o desafio dele era anunciar a Jesus a tempo e fora de tempo. Cristo será glorificado no seu corpo, ou Cristo seria glorificado no seu corpo, pois para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei como eu e você encaramos a morte. Você tem medo de morrer? Você está preparado para enfrentar a morte? Essa é uma realidade minha e sua. A todo dia, se você sair da sua casa, você
está condicionado a poder morrer a qualquer hora. E nós precisamos estar preparados de fato para isso, irmãos. Nós precisamos, irmãs, estar preparados para esse momento. Eu não sei em que ordem está a minha senha lá, mas eu sei que a qualquer hora ela vai ser chamada. A sua senha vai ser chamada, vai ser cantada lá, você vai ter que se apresentar. E aí, você está preparado para esse momento? Paulo estava muito claro para ele que ele não temia. E ele vai dizer que talvez se eu pudesse escolher, de repente, se não houvesse circunstância da missão, eu escolheria a morte, que era mais tranquilo, infinitamente mais prazerosa. Era passar por uma prova. Eu sabia que ele ia encontrar com Jesus, o Senhor da sua vida. Você teme a morte? Você tem plena convicção de que ao fechar os teus olhos para não mais abrir, você vai acordar na presença do Senhor Jesus? Isso é um desafio para cada um de nós. Mas, pastor, como que eu consigo isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que se eu com a minha boca confessar a Jesus como Senhor, e se no meu coração eu crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Eu serei salvo. Lá em Romanos 10, carta de Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Ele tinha plena convicção disso. Não é pelo que eu e você fazemos. Não é por aquilo que a gente possa produzir para o reino de Deus. Mas é pela graça que nós reconhecemos. Efésios diz, pela graça, nós lemos aqui essa noite, somos salvos. Não depende de mim, daquilo que eu faço. Do missionário, vou sair daqui da minha terra, vou para uma terra distante, para uma terra de guerra, e isso, sujeito a morrer qualquer hora, e por isso eu vou ser salvo. Não tem nada a ver com isso. O que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você é suficiente para a nossa salvação. Como você tem enfrentado as suas lutas? Como você tem enfrentado as suas dificuldades? Deus tem sido com você como foi com José. O final do texto que nós lemos, proposto para nós, Paulo vai chamar a atenção da unidade da igreja e uma vida de conformidade com o Evangelho. Se tem alguma coisa que eu gosto muito na Bíblia, quando eu vou lá em Gênesis ainda, e diz que Noé era um homem que andava com Deus. Lá em Lucas, no capítulo 1, Maria foi uma mulher cheia de graça. Jesus fala de João Batista, diz, entre os nascidos de mulher, ninguém pode ser comparado. Irmãos, isso me desafia a querer honrar ao Senhor, a querer viver o Evangelho com mais intensidade. Qual é o conceito que Deus tem a meu e a teu respeito, por exemplo? Qual é o conceito que o Senhor Deus faz da minha vida e da sua vida? Viver em conformidade com o Evangelho implica honrar a Deus sobre todas as coisas, e honrar a Deus sobre todas as coisas não está condicionado às circunstâncias. É uma bênção esse lugar aqui, né? Que lugar gostoso esse lugar aqui. Né? Gente bonita, cheirosa, feliz, louvando a Deus, glorificando a Deus, preocupada umas com as outras, anunciando coisas boas. Que lugar gostoso. Mas a gente não vive o tempo todo aqui dentro. Nós estamos lá fora em desafios. E lá fora nos desafios nós precisamos glorificar a Deus. Eu me lembro, eu tinha muita dificuldade no trânsito, eu estou finalizando. E se alguém fizesse alguma coisa na minha frente, ao meu lado, eu ficava muito indignado, buzinava, apertava. Né? Nunca gostei de falar palavrão. Nunca. Então, palavrão nunca poderia ter, fulano, né? Toma um cuidado aí, enfim, alguma coisa dessa natureza, uma buzina. Mas um dia, eu, na estrada, na RJ 116, caminho de Nova Friburgo, e sai de uma cidadezinha chamada Bom Jardim, no trevo, um senhor sai uma Brasília, sai à minha frente, entrando, ele não deveria ter entrado, não poderia ter entrado, mas ele saiu e foi aquele carro
tateando a minha frente, e eu ali, mas muito indignado. Eu caminhei atrás daquele carro uns 500 metros, até ter uma oportunidade de ultrapassá-lo. E aí, quando eu passo por ele, era um senhor de idade. E eu disse assim, e se fosse o meu pai? Meu pai dirigiu até os 88 anos. E se fosse o meu pai? Como eu teria reagido? Sabe por quê, irmãos? Porque eu sentia e eu pedia que Deus tratasse isso comigo. Porque eu entendia que eu não estava glorificando o nome do Senhor quando eu vivia essas situações. E se fosse o meu pai? Teria eu reagido assim? Pense nessa noite. Você é desafiado a glorificar a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias, como o apóstolo Paulo deixa para mim e para você esse desafio. Eu e você somos desafiados a glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, em todo instante, em todas as circunstâncias. Não só quando tudo nos vai bem. Não só quando as coisas estão contribuindo para que o nosso louvor chegue ao trono do Senhor, aos ouvidos do Senhor, não só nesses momentos, mas nas horas difíceis da nossa vida. Quem sou eu? Quem tem sido você? Nós temos de Deus, ou temos um registro para que alguém diga, o Senhor é com aquele homem, o Senhor é com aquela mulher, como foi com José? Se eu e você buscamos a glorificar a Deus em todas as circunstâncias, nós vamos poder cantar o que nós cantamos ainda agora há pouco, né? Indiferentemente, se há cria nos currais, se há fruto na videira, né? Se há café nos cafezais, né? Aqui na nossa região de serra, aqui, se há fruta nas fruteiras, nós vamos glorificar. E se não houver? E se não houver? O que a gente vai fazer? Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa o Senhor ser presente na sua vida, como foi na vida do apóstolo Paulo. Deus nos abençoe. Pastor.